Uma das formas de parar um homem mau com uma arma é um homem bom com uma arma. Embora não se atribua essa frase a nenhum filósofo em específico, e ela é muito utilizada por defensores do armamentismo, cuja corrente eu me filio, essa é uma frase que facilmente poderia ser utilizada por Aristóteles, por Locke, por Hobbes, porque eles mesmos diziam que o homem ele precisa de freios e outro homem pode ser o seu freio, a sua parada. Infelizmente nesse vídeo hoje a gente vai falar de violência, mas terá outros pontos também que serão analisados. Então eu peço muita atenção no que a gente vai falar agora, tá bom? Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista e filósofo político. Então é sempre um prazer poder começar o dia com você aqui falando sobre política. Às vezes falando de assuntos bons, às vezes outros não tão bons assim. E o de hoje, infelizmente, é um assunto trágico. Eu me reservo ao direito nesse editorial de me manifestar sobre o massacre que aconteceu ontem em Blumenau. Entretanto, eu não vou mostrar o rosto, não vou citar o nome e nem vou falar sobre o monstro. Eu não o classificaria como um animal, porque os animais são bons. Isso é um monstro, um nada, um erro da sociedade e da humanidade. E eu não vou citar e nem mostrar, porque o que ele buscava era a fama. E a partir desse canal, esse monstro não vai ter essa fama. E eu até recomendo que as mídias não façam, não mostrem. Afinal, um ser desse tem que ser jogado no esquecimento. Mas você sabe o que aconteceu. Aconteceu um assassinato horrendo, onde um maníaco pulou o muro de uma creche e ceifou a vida de, até onde eu sei, 5 crianças, 4, e uma acabou perdendo a vida no hospital. Crianças de 5 a 7 anos. Uma barbaridade sem precedentes. Isso aqui levantou, e por ser tema do nosso vídeo, que sempre é relacionado à política, levantou novamente a discussão sobre o PL 1449, que é o PL que estabelece guardas armadas nas escolas. Enfim, o Paulo Bilinski e o tenente-coronel Zucco fizeram uma publicação aqui pedindo seguranças armadas nas escolas já. E aqui, depois de mais um caso absurdo que aconteceu, infelizmente aqui em São Paulo teve alguns dias atrás, agora lá em Blumenau, lá em Santa Catarina. Enfim, ações como essa a gente vê se tornando mais comum. E tá no, sabe, tá no DNA, tá na digital de qualquer um daqueles que é contra policiais nas escolas, é contra a segurança armada nas escolas. Cada um, principalmente a ala da esquerda que defende que violência se combate só com diálogo, tá aí o resultado. Então, eu me filio aqui a Hobbes, que diz que o homem é o lobo do próprio homem, e me filio a essa frase, que para combater um homem mau com uma arma, um homem bom tem que ter uma arma também. Afinal, essa é a regra do jogo. Não somos nós que criamos, é da humanidade. E, enfim, eu vejo como um mal a política, sabe, garantista que existe. A exemplo, o delegado, essa matéria que o Bruno Lima, delegado, publicou, sobre o delegado do caso da chacina lá na creche. Ele detalha a ficha do suspeito de invadir e matar as crianças em creche de Santa Catarina. E aqui ele deixa claro que esse ser, sabe, repugnante, ele, além de ter cometido o crime de hoje, já havia esfaqueado o padrasto, o cachorro da família, em 2022, apesar de outros antecedentes criminais. Dentro do direito, e eu tenho a prerrogativa de dizer isso aqui como advogado, nós temos dois sistemas. O punitivista, ao qual eu me filio, ou seja, bandido bom é bandido punido, nos termos da lei. E o garantista, que é o qual o STF se filia, o qual a esquerda defende, que bandido é vítima da sociedade.
Não é que a gente está falando que mesmo o criminoso não precise de dignidade, de direitos humanos que os defendam. Não, não é isso que eu estou falando. Mas a punição dura tem que acontecer. Quem não tem aptidão e capacidade para conviver em sociedade tem que estar fora dela. E um cidadão que esfaqueia um homem, um cidadão que esfaqueia um animal, esse está abaixo de qualquer animal e de qualquer ser humano. Esse não tem que estar entre a sociedade. E essa medida garantista, ou seja, esse tipo de política que só defende bandido, voltou com força total. E esses bandidos se sentem agora representados. Ou seja, esses bandidos hoje se sentem na certeza da impunidade. E por estarem na certeza da impunidade, eles cometem os crimes, querem sua hora de fama, seus minutos de fama, e depois voltam às ruas, pouco tempo depois, e contam vantagem dos seus feitos. Não dá para ser assim. Se fosse nos Estados Unidos, em determinados lugares, ainda que fosse um adolescente, ainda que fosse um jovem, nunca mais veria o raiar do sol. E é isso que a gente espera. O Paulo Bilinski, deputado, também fez uma nova postagem. Já viu um doido ter surto psicótico e atacar uma boca de fumo? Ou um quartel da PM? Não, né? Pois é, depois de matar inocentes, todo mundo é louco. Uma vez que o monstro, o churume humano, foi pego, ele foi dizer que ele teve um surto psicótico e que sequer ele tinha noção da gravidade do que estava fazendo. Alguns deputados já se manifestaram. O Felipe Barros, Nicolas Ferreira, e se manifestou aqui, assim como o André Fernandes, e falaram que há grandes indícios que criminosos, e essa é a palavra, seja adolescente, seja jovem, seja homem, seja mulher, seja hétero, seja homo, seja branco, seja negro, seja o que for, criminosos estão se utilizando de aplicativos de comunicação como o Discord para planejar atentados em escolas. E isso já foi denunciado à Polícia Federal. É um aplicativo pouco conhecido de troca de mensagens e eles estão fazendo esses ataques coordenados. Esse bandido criminoso que foi pego, ele falou que quando aconteceu o ato, ele já tinha programado, que era até um jogo, ou seja, muitas mensagens, muitas informações desencontradas. Então, o que eu digo aqui? Não podemos ser coniventes com esse tipo de ação e o ponto de partida aqui é que nós temos que eliminar do direito brasileiro esse garantismo. Ou seja, o cidadão brasileiro não aguenta mais tanta violência. Enquanto os políticos, enquanto os grandes, os juízes, os promotores têm seus carros blindados, tem guarda, tem segurança, tem pessoas armadas fazendo a defesa deles, o cidadão comum, o pai que vai buscar a mochila na creche do filho morto de 5 aninhos, não tem a defesa. Então, a gente precisa repensar. E reitero, a gente não está aqui para ser leviano. Eu tenho 1 milhão de motivos para discordar do governo Lula e do Flávio Dino, que não me representa nenhum ponto na maioria das políticas públicas que ele vem adotando como ministro da Justiça. Entretanto, quando se faz, a gente tem que mostrar, e eu não vou ser leviano para levantar um discurso a qualquer ponto. Por determinação do presidente Lula, o Ministério da Justiça vai oferecer apoio financeiro às rondas escolares, ou similares, das polícias estaduais ou guardas municipais. O primeiro edital sairá na próxima semana com o valor de 150 milhões. Ou seja, são 150 milhões, o que eu acho pouco, que eu acho muito pouco, mas já é um primeiro passo para fortalecer as guardas municipais. O projeto que eu falei anteriormente com vocês e que é o projeto 1449, que é um projeto importantíssimo, ele visa estabelecer que existam guardas armados na porta das escolas. O que vocês têm que entender e por que isso é importante? Primeiro ponto, não existem guardas armados para defender os bancos e o seu dinheiro, o seu patrimônio? Não existem empresas de segurança ou
a defesa do patrimônio público, lá em relação aos prédios dos três poderes, embora a gente não vai entrar aqui no mérito da omissão, não aconteceu a invasão e tinha lá pessoas para defender e proteger? Pois é. E as nossas crianças, essas não merecem proteção? Então a gente precisa levantar novamente esse argumento aqui. Tem que ter uma pessoa boa armada para conter uma pessoa má armada. E não adianta meramente colocar lá nas escolas um detector de metais. Esse animal estava com uma machadinha. Ele passou pulando o muro. O importante é que se tenha pessoas armadas que combatam pessoas más armadas. É fato. Eu não ia entrar nesse ponto, mas já vou entrar aqui. O ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, aproveitou um momento de tanta dor para polemizar de maneira hipócrita, dizendo que não aceita mais esses defensores de arma, que são golpistas, detonarem assim, quantos mais ataques? 300 ataques? Espera aí. Isso não é moralmente aceitável, esse discurso torpe. É o direito garantista, é o direito do vitimismo, do bandido que já tinha cometido crimes, que levou a esse crime. Então, não seja leviano em suas palavras, por favor, senhor ministro dos Direitos Humanos. Concordo com o senhor na sua fala de que isso tem que acabar. Mas utilizar isso como plataforma política é vergonhoso. Acho que até em respeito às famílias que perderam vidas, acho que não deveria ser utilizado. Mas agora a gente vai mudar de tema, mas ainda dentro da questão da segurança pública. Olha só esse material que foi publicado aqui pelo Metrópolis. O pneu da viatura de um policial civil furou, ele parou para trocar o pneu, foi assaltado por 3 homens, espancado e jogado dentro do rio Tietê, em São Paulo. A certeza da impunidade, a garantia da impunidade é gigantesca. Se esse governo não der continuidade às ações de combate a grupos armados, de combate à própria impunidade, aonde nós iremos parar? Então, assim, os índices de violência não precisam ser mostrados agora nem em gráficos. É sentido a olho nu, é sentido na pele. Depois que esse governo garantista assumiu novamente, o cidadão brasileiro tem mais medo de andar nas ruas. Então, acho que a gente precisa rever os nossos conceitos aqui sobre a questão da segurança pública. Tá? Sobre a questão da segurança pública. Ontem, o senador Cleitinho, através dessa assessoria, me ligou e entrou em contato. Eu tinha dado uma ideia, baseada na ideia dele, de criar uma lei de incentivo. Ele falou criar uma lei de incentivo às estradas. Ou seja, você não pode dar dinheiro para um artista para a Lei Rouanet. Por que um empresário não pode recapear as estradas e abater isso em impostos? Eu falei que isso devia ser utilizado também na segurança pública. Por que empresários não podem bancar os salários das guardas municipais, de guardas armados, nas escolas e abater esses impostos? Então, isso foi discutido, eu achei muito interessante e a gente precisa de medidas boas. Acho que isso é muito interessante, tá bom? Vamos mudar de assunto agora, partir para um novo tema. Globo, eu sei que vocês devem até abrir os olhos e arregalar os olhos quando a gente fala de Globo, mas olha só. O clima terrível nos bastidores da Globo em meio à onda de demissões. Pois é, o plim-plim tá caindo que nem um abacate maduro quando chega a época da colheita. Pois é, a coisa tá feia. E o problema é que, não sei se você gosta de abacate, eu sou apaixonado, para mim é uma das frutas mais deliciosas que existe. Às vezes a gente fica esperando aquele abacate dar o ponto para ele madurar e para você poder utilizar, tá? Só que a hora que você espera que ele tá quase no momento, você chega lá e ele já se esborrachou, já se espatifou no chão. Quando muito você consegue raspar com a colher lá e aproveitar alguma coisa quando dá, tá? É o que está acontecendo com a Globo. Não que ela seja tão deliciosa quanto a fruta, mas é o que está acontecendo com a Globo. Já está se esborrachando ali no chão.
E os outros editoriais estão indo ao êxtase. Por exemplo, a Veja falou: o clima terrível nos bastidores da Globo em meio à onda de demissões. O jornal Metrópolis, através da Fábia Oliveira, exclusivo, jornalistas da Globo faz demissão em março. Ó, se torna até exclusivo aqui. Ou seja, pisotear no, na tragédia do seu opositor. Isso é básico, né? Mas vamos lá. Outra matéria do Metrópolis. Já que a Globo vem caindo e despencando, governo Lula abre diálogo com emissoras de TV simpáticas a Bolsonaro. Tá? Não entenda como TV bolsonarista, como a Jovem Pan, que o Lula não quer papo. Mas o SBT, que o Silvio Santos chegou a aceitar Bolsonaro em casa, assim como TV Bandeirantes também, o Lula já começou a dialogar, chamou para o diálogo e está querendo cooptar aí essas redes de informação. Deixe seu comentário sobre isso aí. O que você acha dessa manifestação do Lula? Enfim, pessoal, eu acabei me estendendo, filosofando demais. O vídeo deu 16 minutos. Eu tinha mais 2 temas para abordar aqui com vocês, tá? Um deles seria política de preço da Petrobras e o outro tema que eu traria para vocês aqui é um editorial que o líder do PT está tendo a arte de enriquecer amigos, publicado no Metrópolis. Vai ficar para o próximo vídeo, tá bom? Mas enfim, se você ficou até o final do vídeo, coloca nos seus comentários se você gostou do nosso conteúdo, se acha que a gente está trazendo de forma adequada, é sempre importante, tá, pessoal? E assim, reitero, estou trabalhando ainda, estou estudando, estou fazendo um intensivão, tá? Para a gente engrenar agora no nosso jornal, no nosso editorial agora, no nosso novo canal com geopolítica, tá? Vamos falar de Trump, de Putin, de Biden, da Noruega, vamos falar dos países aí, ou seja, vendo a política no âmbito internacional, tá? Se você apoia, coloca no canal aí, coloca no comentário, eu apoio, quero acompanhar esse canal, tá certo? Grande abraço, fica com Deus, obrigado, desculpe ter estendido o vídeo um pouquinho, tá bom? Grande abraço.